Nunca imaginei que um dia eu fosse sentir tanto ódio e amor ao mesmo tempo por alguém da minha família. Meu nome é Lara, tenho 23 anos, e essa história, que começou no fundo do poço, virou minha maior vitória. Quero dividir aqui porque ainda não consigo acreditar no que vivi, e talvez alguém aí já tenha sentido na pele essa mistura cruel de traição e superação. Minha família nunca foi fácil comigo. Sempre fui a filha problemática, a fracassada, que não chegava aos pés da minha irmã gêmea, Letícia. Ela era a preferida, a linda, a perfeita. Desde crianças era assim. Eu tentava, me esforçava, mas sempre me colocavam no segundo plano, ou melhor, praticamente nem me olhavam. Minha mãe sorria para Letícia e me ignorava. Meu pai elogiava a irmã e me deixava de lado. E meu irmão? Meu irmão era pior, parecia ter prazer em pisar em mim. Eu sempre fui dedicada. No último semestre da faculdade, meu TCC era tudo para mim. Era o meu bilhete para sair daquela sombra familiar, para mostrar que eu também podia vencer. Era meu projeto de vida, meu sonho. Passei semanas, noites sem dormir, pesquisando, escrevendo, chorando sozinha naquele quarto pequeno que dividia com a Letícia, que por sinal, nem se dava ao trabalho de disfarçar o desprezo. Na noite antes da entrega do trabalho, aconteceu o que eu nunca imaginaria. O Rodrigo, meu irmão mais velho, entrou no meu quarto quando eu estava dormindo. Não sei por que ele fez aquilo, talvez por inveja, por rancor, ou simplesmente por maldade gratuita. Pegou meu TCC impresso, com todas as anotações feitas à mão, e jogou no fogo da lareira. Vi as chamas devorando o que eu havia construído por meses. Aquele papel queimando era como se eles estivessem queimando minha esperança, minha alma. Acordei com o cheiro de queimado, meus olhos ardiam de chorar, e a visão daquele monte de cinzas no chão fez meu coração explodir. Eu gritei. Chamei minha mãe e meu pai, mas ninguém apareceu para me ajudar. Meu irmão ria na sala, e minha irmã fingia que não era nada com ela. Naquela noite, percebi que estava sozinha, totalmente sozinha. Eu poderia ter desistido ali, poderia ter me jogado no chão e ficado chorando horas a fio. Mas algo dentro de mim se quebrou e se refez naquele instante. A raiva virou combustível. Eu tinha 3 dias para refazer tudo, 3 dias para provar que eles estavam errados, que eu era mais do que o que eles viam. Liguei para minha melhor amiga e disse: preciso da sua ajuda. Vou refazer meu TCC em 72 horas, e quero tirar 10. Ela acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. Nos dias que se seguiram, não vi sol, não vi quase ninguém. Foi trabalho, suor, nervosismo, mas cada palavra que eu escrevi era uma bomba que explodia dentro do meu peito. Eu não era fracassada. Eu era capaz. Eu era forte. Na entrega, com o trabalho nas mãos, suado, mas completo, minhas mãos tremiam. A banca me olhou, e eu respondi a todas as perguntas com a certeza de quem já tinha passado por um inferno e saiu viva. Quando a nota veio 10. Exato, perfeito. A banca ficou impressionada. E o que ninguém esperava, a empresa onde um dos membros da banca trabalhava me chamou para uma entrevista ali mesmo. Resultado? Fui contratada. Sem firulas, sem enrolação. Naquela noite, entrei no meu quarto e olhei para o nada. Tinha mostrado para eles quem eu realmente era. Mas não podia esquecer o que meu irmão fez. Não podia ignorar aquela dor. E então, naquela mesma noite, uma mensagem apareceu no meu celular. Era uma foto do meu TCC inteira acompanhada de uma frase curta, mas que fez meu sangue gelar. Você não vai escapar tão fácil. O que será que ele queria dizer com aquilo? Por que ele ainda estava atrás de mim? Será que a guerra estava longe de acabar? A mensagem no meu celular não saiu da minha cabeça. Você não vai escapar tão fácil. Aquilo era mais que uma ameaça velada. Era o aviso claro de que a guerra que meu irmão tinha iniciado não acabaria na queimadura do meu TCC. Eu tinha acabado de conquistar algo que ele achava impossível, e parecia que aquilo só atiçava a raiva dele. Aquela sensação de estar sendo vigiada, perseguida, cresceu como uma sombra pesada na minha vida. No dia seguinte, tentei agir normalmente, mas mal consegui dormir. Voltei à faculdade com o olhar pesado, sentindo que todos sabiam o que tinha acontecido, e que talvez muitos estivessem torcendo para eu fracassar. Eu não podia deixar que isso me derrubasse. O trabalho na empresa onde fui contratada começou devagar, e logo percebi que ali também não seria um mar de rosas. O mercado é cruel, competitivo, e eu, ainda fragilizada pelo que vivi em casa, precisava provar meu valor todo santo dia. Uma noite, quando já me senti exausta, recebi uma ligação anônima. Do outro lado da linha, uma voz que eu reconheci na hora: Rodrigo, você acha mesmo que acabou? Não é só o TCC, Lara. Isso é só o começo. Se eu não te destruir, a família inteira vai continuar te ignorando. Você nunca vai ser o que a Letícia é. Senti a raiva explodir. Quis gritar, xingar, chorar. Mas engoli tudo e respondi: pode tentar, Rodrigo. Eu não vou desistir. Você pode queimar documentos, mandar mensagens, me perseguir, mas eu sou mais forte do que você pensa. Ele riu, um som frio e cruel. Veremos.
Depois daquela ligação, as coisas começaram a piorar. Pequenos sabotadores no trabalho, mensagens ofensivas nas minhas redes sociais, um pacote misterioso que chegou na minha casa, contendo apenas cinzas e um bilhete com a palavra fracassada. Eu estava me afundando no medo, na insegurança. A família continuava indiferente. Minha mãe dizia que eu precisava aprender a conviver com isso. Minha irmã nunca se importou. Mas eu não estava disposta a ser a vítima para sempre. Decidi procurar ajuda. Comecei a frequentar terapia, a me cercar de amigos verdadeiros, pessoas que acreditavam em mim mesmo quando minha própria família não acreditava. A reconstrução emocional foi dolorosa, lenta. Eu tinha que aprender a me amar, a reconhecer meu próprio valor, a entender que o amor da minha família não era meu parâmetro de sucesso. Na terapia, chorei, vomitei mágoas, revivi traumas, mas também descobri uma força que eu não sabia que tinha. Aos poucos, comecei a me curar, mas Rodrigo não desistia. Em um dos momentos mais críticos, quase fui atropelada por um carro quando saía do trabalho. Não sei se foi um acidente ou uma tentativa deliberada. Só sei que acordei no hospital com a suspeita de uma sabotagem. Foi o choque que me fez despertar para o que realmente estava em jogo. Aquele não era só um jogo infantil de rivalidade familiar. Era uma guerra real, perigosa. E no meio desse caos, uma surpresa inesperada aconteceu. Minha irmã Letícia, aquela mesma que sempre esteve do lado dele, apareceu na minha casa numa noite fria de novembro. Eu não esperava nada bom. Ela entrou, hesitante, com os olhos vermelhos. Lara, eu sei que errei. Eu sei que fiquei do lado errado, mas não aguento mais ver você sofrer assim. Quero ajudar. Eu quase não acreditei. Por meses, ela tinha sido o rosto da rejeição, a filha perfeita que me esmagava com o olhar. Agora, ela queria redenção? Fiquei calada. Não sabia se podia confiar. Ela continuou. Rodrigo está fora de controle. Ele não quer só destruir você, quer destruir todo mundo. A gente precisa se unir. Você não está sozinha, mesmo que tenha parecido. Aquilo mexeu comigo de um jeito inesperado. Era o começo de uma trégua, talvez. Mas, mesmo com essa aproximação, o perigo estava longe de acabar. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens anônimas com fotos minhas em lugares que eu não me lembrava de ter ido. Como se alguém estivesse me seguindo, me espionando. Senti que minha vida estava virando um pesadelo real, e a única maneira de sair disso era confrontar tudo, Rodrigo, minha família, meus medos. E foi aí que decidi um passo arriscado, enfrentar meu irmão cara a cara, de preferência com provas para acabar de vez com sua sabotagem. Consegui gravar algumas conversas dele com pessoas que ele tentava envolver para me prejudicar na empresa. Isso seria minha arma, minha chance. Marquei um encontro com Rodrigo num café perto da faculdade. Queria ver nos olhos dele se havia alguma chance de redenção ou se era só um monstro que eu tinha que destruir. Quando cheguei, ele já estava lá, com aquele sorriso torto, a mesma arrogância de sempre. Você realmente acha que tem alguma chance contra mim? Ele disse, puxando a cadeira. Não quero lutar contra você, Rodrigo. Quero acabar com isso. Quero que pare. Ele riu, cruel. Você é mesmo ingênua, Lara. Você nunca vai ser a preferida. Nunca. Eu levantei, firme, segurando o gravador. Isso é o que vamos descobrir. Eu não vou deixar você destruir minha vida. E então, quando tudo parecia que ia explodir, ele tirou algo do bolso, uma foto minha e da Letícia, com uma frase escrita à mão atrás. Ela vai pagar pelo que fez. Meu coração disparou. Aquela foto não era antiga. Foi tirada ontem. Rodrigo me olhou nos olhos e disse: Você pode ter vencido o TCC, ter um emprego agora, mas a guerra está só começando. Não sabe o que vem por aí. Eu saí dali com o coração na boca, mas com uma certeza, eu não ia recuar. Aquele era só o começo da minha redenção. Eu não seria a vítima. Eu seria a vencedora. Depois daquele encontro tenso no café, minha vida virou um campo minado de incertezas e medo. Eu sabia que Rodrigo não era só um irmão rancoroso, ele era alguém que cruzaria qualquer limite para me destruir, e eu não tinha mais onde me esconder. Voltei para casa exausta, mas determinada a montar um plano para me proteger. Primeiro passo: mostrar para minha família o que ele estava fazendo, para que parassem de me ignorar. Eu precisava de aliados. Mas quando contei para minha mãe sobre as gravações e as ameaças, ela deu de ombros, com aquele olhar cansado e indiferente. Lara, família é complicada. Vocês sempre brigam, mas no final, é isso. Não fica querendo inventar heróis. Fiquei arrasada. Era como se eu estivesse gritando no vazio. Então tentei com meu pai. Ele me olhou por um instante e disse: Você precisa aprender a lidar com as consequências das suas atitudes. A Letícia é nossa menina certinha, ela sabe o que faz. A rejeição era sufocante. Foi quando percebi que se queria mesmo sair dessa, só podia contar comigo mesma, e com a Letícia, que para minha surpresa, estava começando a se aproximar. Ela apareceu no meu trabalho, com um olhar estranho, quase desesperado. Lara, precisamos conversar. Rodrigo está fora de controle, ele não vai parar com você. Eu sei que te magoei,
mas agora quero ajudar. Eu quis gritar, chamar ela de hipócrita, mas algo na voz dela me tocou. Aceitei conversar. Naquele dia, ela me contou coisas que ninguém sabia, como Rodrigo estava envolvido com gente perigosa, tentando chantagear colegas meus, espalhar boatos na empresa, e até tentar ferrar com os professores da faculdade para prejudicar minha formatura. Eu sentia um nó na garganta. Aquilo ia além de uma rivalidade familiar, era uma conspiração para destruir tudo que eu construí. Precisamos unir forças, Lara. Eu não aguento mais ser a irmã que eles adoram e ver você sofrer. Vamos acabar com isso juntas. Mas confiar nela era difícil. Aquela mesma que sempre me excluiu e humilhou. Ainda assim, o medo de continuar sozinha falou mais alto. Aceitei. Nos dias seguintes, Letícia me ajudou a montar um dossiê com tudo que tinha, provas das sabotagens, fotos, mensagens. Começamos a levar para a polícia e para a empresa. Foi um passo perigoso, porque Rodrigo percebeu que estávamos contra ele. Uma tarde, quando eu estava saindo do trabalho, recebi uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz masculina e fria. Se continuar falando, sua irmã vai pagar o preço. O pânico me congelou, mas eu não podia recuar. Foi aí que percebi que a minha segurança e a da minha irmã estavam em risco real. Decidimos contratar um advogado e avisar a empresa sobre as ameaças. Eles reforçaram minha segurança e começaram uma investigação interna. Mesmo assim, o terror estava longe de acabar. Uma noite, enquanto dormia, ouvi um barulho estranho na porta do meu quarto. Levantei devagar, com o coração na garganta. Quando acendi a luz, vi uma sombra saindo pela janela do meu quarto. Alguém estava invadindo minha casa. No dia seguinte, encontrei um bilhete no meu travesseiro. Cuidado, a guerra está só começando. Eu não sabia se queria chorar ou gritar. Por mais que a Letícia estivesse ao meu lado, a sensação de solidão era esmagadora. Como poderia confiar plenamente numa família que sempre me rejeitou? Será que eles realmente queriam me proteger? Ou só estavam jogando um jogo perigoso? No meio desse caos, minha saúde mental começou a falhar. A pressão no trabalho, o medo constante, a traição do meu irmão e a dúvida sobre minha irmã me consumiam. Uma noite, depois de mais um ataque psicológico, eu desabei. Chorei até não ter mais lágrimas. Mas naquele momento de vulnerabilidade, recebi uma mensagem inesperada, um convite para participar de um programa de mentoria com uma líder na minha área de trabalho, uma mulher que admirava profundamente. Era minha chance de me reerguer, de aprender a transformar minha dor em força. Aceitei. Foi um divisor de águas. A mentora me ensinou a lidar com o estresse, a me impor, a reconhecer meu valor. Ela me ajudou a enxergar que eu não precisava mais ser refém daquela família tóxica. Com sua ajuda, comecei a planejar não só minha segurança, mas meu futuro longe daquela sombra. Porém, Rodrigo não era alguém que desistisse facilmente. Quando achei que finalmente poderia respirar, descobri que ele havia espalhado um vídeo meu na internet, um momento pessoal que ele manipulou para me humilhar. A humilhação pública me atingiu fundo. Fui traída, exposta, destruída. Mas também foi aí que percebi que a batalha não era só contra meu irmão. Era contra tudo que me fazia sentir pequena, rejeitada, invisível. Eu estava pronta para lutar. Depois do vídeo vazado, a minha vida virou um inferno que eu nem imaginava existir. Era como se cada passo meu fosse observado, julgado, esmiuçado em cada detalhe. No trabalho, sentia os olhares tortos. Na faculdade, os cochichos que se espalhavam pelas paredes frias das salas. Eu sentia a humilhação e a vergonha como um nó apertado no peito, tentando me sufocar. Mas no fundo, uma coisa dentro de mim começou a mudar. Aquele fogo, que antes era só raiva, transformou-se numa chama de luta e resistência. Eu sabia que não podia deixar que aquele monstro que eu chamava de irmão me destruísse, não depois de tudo que eu tinha passado e superado. E então, decidi agir, com tudo que eu tinha. Primeiro, fui atrás da minha irmã Letícia. Apesar do passado, e dos inúmeros momentos de dor que ela me causou, ela estava ao meu lado, e sua mudança sincera me deu forças. Também contei com minha mentora, uma mulher forte que me guiou para entender que meu valor não dependia da aprovação da minha família nem das circunstâncias terríveis que eu estava vivendo. Junto com um advogado especializado, começamos a reunir provas concretas contra o Rodrigo, áudios, vídeos, prints de mensagens ameaçadoras, fotos, tudo. A empresa onde eu trabalhava também me deu apoio. Eles abriram um canal oficial para denunciar o assédio e as sabotagens que eu vinha sofrendo. A investigação interna começou a ganhar força rapidamente, e Rodrigo não pôde mais fingir que estava tudo bem. Mas o maior desafio ainda estava por vir, o confronto familiar. Era uma reunião que ninguém queria, uma daquelas tardes pesadas em que as paredes pareciam se fechar ao redor da gente. Eu reuni todos, meus pais, minha irmã, meu irmão e algumas testemunhas. O ar estava tenso, pesado, quase sufocante. Quando tomei a palavra, senti o olhar de todos sobre mim. Aquele não era só um momento de denúncia. Era o ápice de anos de sofrimento, silêncio e dor. Rodrigo, você tentou me queimar.
literalmente com meu trabalho. Tentou destruir minha reputação, me humilhar e me fazer desistir. Mas eu sobrevivi. Eu venci, falei, com a voz firme, apesar do nó que apertava minha garganta. Ele tentou negar, desconversar, jogar a culpa nos outros, fazer-se de vítima, como sempre. Mas as provas eram incontestáveis. Fotos, mensagens, vídeos, tudo diante dos olhos da minha família. Minha mãe, que até então fingia não ver, estava visivelmente abalada. Tentou intervir pedindo para eu parar, dizendo que aquilo não precisava ser assim, mas eu já não tinha mais medo do silêncio dela. Chega de silêncio, mãe, eu disse. Se você nunca quis me defender, eu vou me defender sozinha. Minhas palavras explodiram na sala como um trovão. Anos de mágoas reprimidas, de rejeição e desprezo, saíram da minha boca em forma de gritos contidos. Minha irmã Letícia ficou do meu lado, com um olhar determinado, como um apoio inquestionável. Rodrigo, acuado, ficou vermelho de raiva. O que parecia ser um homem forte e controlado desmoronou ali, diante de todos. A partir dali, a família quebrou. As feridas antigas abriram, mas foi o começo da reconstrução. Rodrigo foi afastado da empresa, e a polícia passou a investigar suas ameaças e tentativas de sabotagem. A justiça finalmente começou a agir. No trabalho, recebi não só o apoio dos meus colegas e superiores, mas também uma promoção que reconhecia minha competência e força. Minha mentora continuou ao meu lado, me ajudando a crescer pessoal e profissionalmente. Mais do que isso, aprendi uma lição que nunca imaginei que fosse aprender, que o amor próprio é a maior arma que alguém pode ter. Eu me reconectei comigo mesma, encontrei minha voz verdadeira e deixei para trás a menina que sempre viveu na sombra da irmã gêmea. Mas não foi só a minha vida que mudou. A relação com a minha família também se transformou lentamente. Minha mãe, aos poucos, tentou se redimir, mas não sem custo. Tivemos conversas longas, dolorosas, que revelaram feridas profundas em todos nós. A rejeição, o silêncio, a negligência, eram dores que não se curavam de uma hora para outra. Minha irmã e eu finalmente começamos a construir uma relação genuína. Não perfeita, claro. Ainda havia mágoas para serem trabalhadas, mas o diálogo e o apoio mútuo foram uma nova base para a nossa ligação. O que mais me surpreendeu, porém, foi o que aconteceu comigo, no mais íntimo do meu ser. Depois de tanta luta, descobri que a força para sobreviver e crescer estava dentro de mim o tempo todo, só precisava ser despertada. Aprendi a não permitir que ninguém, nem mesmo a minha própria família, definisse quem eu era. No fundo, aquela experiência me transformou numa mulher mais forte, resiliente, consciente do próprio valor. Hoje, quando olho para trás, não vejo só um TCC queimado, um irmão cruel, ou uma família disfuncional. Vejo uma história de renascimento. Uma história de alguém que caiu, sofreu, mas se levantou mais poderosa. Se você está lendo isso e se sente preso em uma situação parecida de rejeição, traição, ou luta contra aqueles que deveriam te amar, saiba que a dor pode ser a faísca para a sua transformação. Nunca deixe ninguém apagar o seu brilho. Nunca permita que queimem o que você construiu. Sua força está aí, dentro de você. Você só precisa acreditar. E eu acredito que se eu conseguir, você também consegue. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se quiser, posso ajudar a criar outras histórias dramáticas e emocionais no estilo Reddit, ou se quiser conversar sobre algum tema específico, é só falar.